Seja muito bem-vindo a Strix One, seja muito bem-vindo ao nosso programa O Articulando. Eu sou Éder Silvestrini e é um enorme prazer tê-lo aqui conosco nesse dia. Caso você ainda não tenha assistido aos nossos outros programas, eu vou falar um pouquinho para você sobre o que é o programa Articulando. Bom, nossa ideia é que sempre tenhamos aqui alguns convidados para podermos bater um papo sobre artigos e palestras que eles tenham escrito e possamos, em forma de vídeo e também em podcast, aprofundar um pouco mais no assunto, os temas de cada artigo ou palestra, enfim, discutir alguns pormenores de forma mais específica, de forma mais detalhada. Aproveito também para fazer o convite para que você acesse aos nossos programas na nossa plataforma, Strix.one. Deixe seu comentário, a sua sugestão para os próximos programas. E lógico, se gostou, compartilhe, curta e manda para os seus amigos, hein? Esse é o nosso intuito, é o intuito da Strix, compartilhar o conhecimento. Vamos juntos? E no programa de hoje, os nossos dois convidados são especialistas de aplicação em processo e microbiologia da Fermentec. Eu estou recebendo aqui hoje o Osmar Paragi Júnior e o Rudimar Querubim, o Rudi, que inclusive já participou de outros programas articulando. Sejam bem-vindos à Strix. Éder, é um prazer estar aqui mais uma vez. Isso aqui é uma diversão para a gente, é um bate-papo divertido, descontraído, é gostoso estar aqui. Então, mais uma vez, participando aqui, agradeço ao convite do Strix para fazer mais esse trabalho. Boa tarde a todos, a toda a equipe da Strix One. É um prazer muito grande poder estar participando aí com vocês nessa primeira vez aqui. E agradeço o convite e a participação de todos aí. Muito bom, muito bom. Sejam realmente bem-vindos à Strix, ao Articulando, e a gente já vai para o assunto de hoje. O assunto de hoje é um artigo publicado no portal FT, o portal de artigos da Fermentec, que traz um case, um caso de um cliente, sobre contaminação bacteriana e as perdas da indústria. E apesar desse artigo ser de 2014, essa problemática abordada, ela não saiu de moda, ou seja, é pauta em diversas discussões. Esse artigo, ele apresentou um grande número de acessos no portal, né, mostrando que a contaminação está atrelada às perdas e tem uma significância, uma importância muito para o nosso público. E essas perdas, logicamente, causam um impacto significativo na eficiência da planta. É um artigo bastante acessado que a gente está trazendo para você no Articulando de hoje. E essa unidade em questão, o case tratado, é de uma unidade que teve dificuldades com o processamento de uma cana com elevado tempo de entrega, antigamente também conhecido como tempo de queima, ou seja, uma cana que foi queimada ou que foi cortada, colhida e que demorou para ser processada, que demorou para ser moída. É isso que a gente vai tratar no programa de hoje com o Osmar e com o Rudi. E antes de a gente entrar efetivamente no case e falando já de perdas, eu começo perguntando a vocês uma perguntinha de nível muito fácil. Rudimar, me ajude. O que fazer para reduzir as perdas na produção de açúcar e etanol? Os nossos ouvintes querem saber, o pessoal que está curtindo, articulando, quer saber o que é possível ser feito para controlar e reduzir as perdas na produção de açúcar, Rudi. Muito bem, Éder. Essa é a grande questão do nosso setor, né? É a grande questão que as usinas atuam o tempo todo procurando por isso. A gente tem que ver algumas coisas, né? A primeira questão para a gente reduzir perda, a gente precisa mostrar e medir corretamente. Que parece ser uma coisa muito, muito simples, na verdade não é tão simples assim, a gente sabe dessas dificuldades, né? A amostragem de cana é muito dinâmica, muita variabilidade de cana, muitas frentes chegando, então tudo isso dificulta um pouco, mas é o primeiro ponto, é o que não se mede, não se gerencia. A primeira questão é ter isso. Avançando sobre isso, nós temos então que reduzir as nossas perdas, digamos, perdas determinadas, né? São aquelas perdas que trabalhamos o tempo todo, que é perda no bagaço, perda na torta, nas águas residuais, na lavagem de cana, multijato, e a gente, sem dúvida nenhuma, precisa trabalhar para reduzir essas perdas, né? Lembrando que a perda no bagaço é a maior perda que nós temos aí entre elas, e ela é muito significativa, então nós precisamos atuar aí. Qualquer perda que a gente consiga reduzir, isso reflete numa eficiência melhor. Agora tem uma outra questão, que são as
perdas que nós chamamos assim de não convencionais, não são mensuráveis, são difíceis de medir. Normalmente aparece no que a gente chama de perda indeterminada. Elas são indeterminadas. No fechamento do balanço, a gente tem lá alguma coisa que a gente perdeu e não mediu, ou de alguma maneira mediu errado. Isso tem muito a ver com alguns fatores, né? Uma qualidade de cana, uma cana com tempo de queima muito alto, uma cana deteriorada, dificulta a avaliação, dificulta tudo isso, dificulta o processamento, a fazer um açúcar partindo de uma matéria-prima já deteriorada, isso tudo é mais difícil, vai aumentando a recirculação das massas, da fábrica, a gente vai perdendo. Outra questão muito discutida já é a destruição de açúcar, né? É aquela porção de açúcar que, na verdade, durante o processamento, acaba sendo convertida para outro produto, como um ácido, como uma outra coisa assim. E a gente está vindo aí de um ano muito açucareiro, entrando em outra safra muito açucareira, então a gente prioriza muito o SJM, então começa a ter recirculação de massas, há uma tendência de que tem um aumento aí da perda indeterminada. Então a gente tem que priorizar muito a produção de açúcar e não necessariamente e somente o SJM, né? Perdas em inversão que ocorrem no campo, a gente não determina muitas vezes, mas é uma perda que acontece. E a outra questão muito grande é reprocesso, né? Tudo que a gente for reprocessar na unidade, nós temos uma perda considerável para ser incluída no nosso processo. Quer dizer, é um custo maior, eu estou reprocessando aquilo, eu estou perdendo, eu estou, de alguma maneira, tendo uma outra questão. E uma outra tipo de perda que a gente é importante nesse momento hoje é a perda que ocorre por degradação microbiológica, microbiana de açúcares, né? Seja por bactérias ou seja por levedura. Nós temos aí no nosso caldo de cana, nos nossos fluidos de processo, muito açúcar disponível e condições ótimas para crescimento de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles vão consumir esse açúcar, aumentando a nossa perda, porque entramos com uma quantidade de açúcar e esse açúcar é transformado em alguma outra molécula, algum outro produto, sejam destranas, sejam ácidos, vários outros que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e aumenta a nossa perda aí também. Então, esse cuidado para que não ocorra degradação de açúcares durante o processamento é muito importante. Então, muito cuidado quando nós estamos voltando algum caldo de uma etapa para outra, esse trabalho com limpeza, com controle através de temperatura é importante. Não esquecer, então, as nossas leveduras contaminantes também, que são muito ruins ao processo. E, por último, acho que tem uma outra questão aí, que é a adequação de processo, né? A capacidade de moagem e a capacidade de processamento. A gente, por estar num ano muito voltado, um mix muito açucareiro, muitas vezes nós ultrapassamos a capacidade da fábrica, e isso faz com que a gente aumente a produção, mas algumas vezes leva a uma perda aí de açúcar, uma perda de etanol, uma perda de eficiência. Então, nós precisamos ter um cuidado com isso, né? Nós começamos uma safra moendo cana e, geralmente, a nossa fábrica aí, ela fica aquém da sua capacidade. Mas, com o transcorrer da safra, aumento do ATR, aumento do açúcar da cana, a gente passa a processar muito mais açúcar, uma quantidade menor de cana. E isso aí precisa um certo cuidado para que a gente consiga manter aí sem perdas. Eu acho que, resumidamente, é isso aí. Dá para ter um panorama geral de algumas áreas aí. Beleza, Rudy. Só simplificando para o pessoal que nos assiste, né? A primeira coisa que o Rudy comentou é a questão do controle, né? É medir efetivamente as perdas, os controles, saber aonde elas ocorrem, utilizar as metodologias adequadas para conseguir quantificar essas perdas e, posteriormente, atuar na redução em cada uma delas, entendendo que, em alguns momentos, dependendo da situação, do mix de produção, da recuperação de fábrica, a gente pode ter o aumento de uma ou outra perda, como ele comentou, da questão da perda indeterminada. Mas, basicamente, passa por essa questão aí do controle e aquilo que o Rudimar comentou. Para a gente ter eficiência, a gente não pode perder, a gente tem que minimizar as nossas perdas. Muito bom, Rudy. Dando sequência aqui, falando mais especificamente do artigo, Osmar, esse artigo em si, ele traz um cenário bem atual para a gente, né?
falando dessa questão de incêndio, de queimas de cana, né? Considerando que na última safra a gente teve muita ocorrência desse tipo, queima acidental, incêndios, enfim, com vários canaviais sendo afetados. E o case desse artigo em questão, ele trata exatamente de um cliente que passou por uma situação dessa, né? Ou seja, uma quantidade significativa de cana queimada, com tempo de entrega, ou seja, entre a queima, o corte e o processamento de 640 horas, e ele traz para a gente um impacto dentro da indústria. Queria que você abordasse um pouco mais essa questão desse tempo mais elevado dessa cana, Osmar, com a questão do processo industrial e da fermentação como um todo, né? O impacto dessa cana com um tempo elevado, o que ocorre com essa cana e o que ela ocasiona lá no nosso processo industrial e fermentativo. Olha, Éder, isso é uma boa pergunta e, inclusive, até gostaria de colocar aqui, né? Você falou que realmente é um assunto recente. Esta safra, de um dos clientes que eu visito, ele teve mais de 600 mil toneladas de cana queimada. Então, 600 mil, né, para algumas indústrias, chega a ser aí, algumas, é a safra toda, né? Nós temos clientes de uma moagem assim, né, pequena, temos clientes com uma moagem média, que 600 mil poderia representar metade de um canavial, né? Mas esse cliente ele tem uma moagem um pouco maior, representa uma porcentagem menor, mas é uma quantidade muito significativa, praticamente aí 20 dias de moagem desse cliente. Então, o impacto realmente é grande. E esse ano foi muito recorrente isso realmente. E o impacto, por incrível que pareça, né, ele afeta todos os setores da indústria. E eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um. Então, ele afeta a extração, ele afeta a decantação, ele afeta a fábrica de açúcar e afeta a fermentação. Como consequência, vai ter um impacto no rendimento industrial. Então, não fica nenhum setor sem sofrer com isso. E o que é mais interessante de tudo isso? Os especialistas que vão nas usinas, até o Rudimar está aí, eu tenho certeza que ele passou por situação parecida. Muitos clientes ligam, porque assim, nós trabalhamos com esses dados dos clientes, e aí entra essa matéria-prima ruim, e ele sofre na pele o impacto. E aí ele fala, Osmar, mas qual que é o impacto disso? Você tem como mandar dados disso? Né? E na verdade ele quer ver dados de outro cliente, porque ele não acredita que tudo aquilo que ele está sofrendo é por conta da cana com elevado tempo de queima. E realmente isso é real. Né? Então é até interessante esse aspecto. Então já começa afetando a parte de... Eu falei da extração, Éder, mas na verdade é até uma área sua de atuação do controle químico, mas já começa o elevado tempo de entrega de uma cana queimada, já começa dificultando a parte analítica, desde o preparo da amostra até o resultado final. Já começa aí, analiticamente. Entra para a parte de extração, essas canas com elevado tempo de queima, ela já tem uma alteração muito significativa na sua constituição. Então, é uma cana que já tem mais fibra, tem menos açúcar, né, porque ocorre a degradação. Fica uma cana, então, uma qualidade, uma matéria muito diferente do que a indústria está acostumada a processar, do que a moída está preparada para receber. Então, isso já afeta a extração, reduz a extração. Quando vai para a decantação, esse tipo de cana já traz uma série de constituintes que interferem na decantação. Então, aí já tem dificuldade com a decantação, tem que utilizar mais insumos para a decantação. E aí, após decantar, vamos falar assim, vai para a fábrica de açúcar. Né? Sem falar, antes de chegar na fábrica, filtro. Os filtros prensa, rotativo, operam, né, do lodo, tem uma dificuldade de operação. Quando entra na fábrica, altera toda a viscosidade desse caldo. Então, não se consegue fazer um açúcar de qualidade, altera todos o cristal, a configuração dos cristais de açúcar. O que sobra disso aí, que vai para a fermentação, acaba dificultando, porque geralmente o caldo de elevado tempo de queima, resultado de uma cana de elevado tempo de queima, tem constituintes que vão interferir na fermentação, afetar a levedura. Então,
o estrago é geral, desde já o início da cana até a produção o álcool, né? Já falei do açúcar, o álcool sai com característica, né? Pode sair com característica alterada, né? Um pouco fora do padrão que a usina está acostumada a trabalhar. Bom, e tudo isso, né, é em decorrência de alguns fatores que nós vamos abordar, que eu vou abordar, na verdade, nesse momento. Então, a parte de quantificação, né, que eu comentei aí inicialmente. A gente tem fermenticíveis. A gente fala em fermenticível porque, na verdade, ela interfere na quantificação pelas metodologias de determinação de açúcares, né, pelas metodologias químicas, vamos dizer assim. Então, são substâncias que interferem na redução, né, na coloração, na redução do cobre, e aí, na análise química de determinação de açúcar, a gente tem ela como açúcar, e ela não é. Para quem tem a cromatografia, né, isso, vamos dizer assim, a gente não tem tanto problema com esses infermenticíveis, porque eles vão ser separados. A metodologia, a cromatografia não determina, não vai interferir, falar que é açúcar ou que não é açúcar, que não é o que acontece na metodologia, né, usual, vamos dizer assim. A Somogé, né, por exemplo, Somogé e Nelson. Bom, aí essa cana também, ela já vem com uma maior quantidade de destrana. A destrana que é produzida por uma bactéria, essa destrana ela vai causar problemas nos trocadores de calor, na produção de açúcar e, inclusive, como perda. Tá? Fora a destrana, a gente tem o manitol, né, que é um dos indicadores também de contaminação microbiana, que aumenta demais, que também, com a formação do manitol, uma parte do açúcar, né, foi destinada a esse manitol, que não é nada, uma substância que a gente deseja, então acaba sendo uma perda. O próprio Rudimar falou das perdas indeterminadas, que são perdas mais difíceis de se medir, né, que a gente não vê. E aí, por fim, tem a produção dos ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, desde a produção de ácidos orgânicos pela cana, como pelos micro-organismos que estão nessa cana. E esses ácidos orgânicos, eles vão afetar principalmente a fermentação, inibindo a fermentação, levando a uma sobra de açúcar. Então, todo esse cenário que nós vemos, essa cana, ela afeta desde a quantificação de açúcares, a depender da metodologia que nós utilizamos para determinar ou quantificar esse açúcar, até a produção final, né, de açúcar e etanol. Então, é uma pergunta, vamos dizer, simples, né, Éder? Mas a resposta acaba sendo bem complexa, porque realmente afeta toda a indústria. Muito bom, Osmar. Eu acho que você deu um panorama legal aí e abordou todos os aspectos, né? Essa cana, ela tem um impacto na questão das metodologias, então cuidado com a cromatografia, como você comentou. Alguns métodos vão sofrer ainda interferências, os métodos químicos, os métodos polarimétricos, né, tradicionais aí, aliados à remuneração, tem todo esse impacto nas metodologias, na extração, no processamento, fábrica de açúcar, fermentação, enfim, traz uma série de compostos que a gente vai discutir um pouquinho ali na sequência. Vamos falar um pouquinho mais do manitol, que você trouxe aí para a gente, a destrana, os ácidos orgânicos, enfim, traz uma série de desafios interessantes, vamos colocar dessa forma, para o pessoal que trabalha aí no setor. Bom, dando sequência, e ainda nesse tema, Ruth, agora a gente vai subir um pouquinho o nível das perguntas. Já foram as perguntas nível easy, muito fácil, agora a gente vai chegar lá para o nível médio. E, Ruth, uma dúvida muito comum, quando há incêndio, como o Osmar comentou, de uma grande área, ela está relacionada à forma de processamento dessa cana, né? Ou seja, o que os clientes, o que o pessoal do setor deve fazer? E é uma dúvida comum mesmo, né? Moer essa cana toda de uma vez, sabendo das consequências do impacto, como o Osmar falou, dessa série de compostos e dificuldades que ela traz, ou misturar essa cana queimada em porções menores, com uma cana de boa qualidade, enfim. Qual é a recomendação, Ruth? Éder, essa pergunta é simples, a resposta não é. Não tem resposta pronta para isso. Não tem. A gente depende muito do bom senso. O Osmar citou agora um exemplo de um cliente que teve um incêndio aí, queimou uma cana equivalente a 20 dias de processamento. É muita coisa. É muito significativo. É muito. Então, a avaliação lá na agrícola, começa na agrícola, né? São 3 palavrinhas.
onde, qual e qual a distância. Na verdade, depende do seguinte, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação para entender a gravidade dessa situação, tá? Primeiro, quanta cana queimou? Eu tive um incêndio equivalente a quantos dias de processamento que queimou toda essa cana? Que tipo de cana que é? A gente imagina a cana, queimou uma cana, mas de repente pega fogo num canavial que ele tem aí 8 meses de idade, 9 meses, é uma cana ainda imatura para o processamento, uma cana com baixíssimo ATR. E aí eu processar essa cana, muitas vezes eu não vou atender a necessidade do nosso comprador aí. E a outra questão é a seguinte, qual a distância desse canavial? Eu consigo trazer toda essa cana? Então, essas são as dúvidas que começam lá na agrícola, né? Quanto queimou, que cana queimou e qual a distância que queimou. Aí a gente tem uma ideia da gravidade da situação e toma uma atitude mais simples. Eu tive agora essa semana um cliente nosso que foi começar a multiplicar o fermento dele e a intenção deles era começar a multiplicar o fermento com cana queimada, cana de incêndio. Falar, vou eliminar essa cana logo para multiplicar o fermento. Falei, olha, tua chance de entrar uma levedura aí é enorme. Não vamos começar assim, vamos fazer um outro tipo de trabalho. Mas, enfim, claro que a cana queima, ela ainda tem boa qualidade. Ela ainda mantém, ela não começou a deterioração. A deterioração não é instantânea. Ela vem acontecendo com o tempo. Então, é o seguinte, nos primeiros dias após o incêndio, se tiver condições de processar toda essa cana, ótimo. Processar o máximo possível dessa cana. Por quê? Porque eu vou ter uma janela aí de alguns dias onde a deterioração é muito pequena. Isso vai me atrapalhar pouco no processo. Não sei se o nosso transporte consegue fornecer essa cana, depende da distância que ela está. Às vezes eu não tenho condição de transportar toda essa cana, está muito longe. Depende do ATR, da pureza dessa cana. Com o passar do tempo, essa cana vai deteriorando. E aí trazer essa cana, só essa cana, a gente vai afetar o processo, a nossa eficiência, da maneira que o Osmar falou. Quer dizer, vai ter um preço isso desde da extração até o etanol que vai ser produzido. Então, nessa condição, quando a cana já está deteriorada, o processo sente menos se a gente parcelar essa cana. Ou seja, trazer porções menores dessa cana e misturar com uma cana fresca, uma cana boa. Nós temos aí um número que geralmente funciona muito bem, que é em torno de 20% da cana queimada para 80% de cana fresca, o processo passa muito bem, a gente sente menos a eficiência. Só que aí, mais uma vez, depende de quanta cana queimou, né? Quanto tempo eu vou demorar para processar tudo isso. Mas, enfim, o resumo seria tentar moer nos primeiros dias o máximo possível dessa cana, se houver condições, e a partir do ponto que ela já começa a apresentar sinais de deterioração, e isso depende muito do tipo de cana, do clima, da temperatura, começar, então, a trazer porções menores dessa cana, mesmo que estenda um pouco mais em dias para a gente processar essa cana, o nosso impacto lá no processo acaba sendo menor, mas isso depende muito do bom senso, de avaliar a condição, não é uma resposta simples que está na ponta da língua, não, tá? É uma resposta bastante difícil essa, de ter uma respostinha pronta, tá? Mas tem que conversar muito com a agrícola, a indústria agrícola e ver essa maneira. É mais ou menos isso, Éder, não é fácil não, tá bom? Ótimo, Rudy, ótimo mesmo. Você comentou também da questão do monitoramento aí, né? Monitorar a qualidade dessa cana, eu entendo pela fala de vocês, que é olhar a destrana, olhar o pH dessa cana, olhar a acidez, ou seja, monitorar esses parâmetros, né, Rudy? Sem dúvida nenhuma. E ainda acrescento, Éder, não, nós estamos falando de cana de incêndio, né? Mas cana de geada é a mesma situação. Entendi. Cana de geada é muito parecido. A geada ainda, dependendo do tipo de geada, pode ser menos intenso. Mas se for uma geada que a gente chama de geada preta, né? Aí o negócio é igual um incêndio, ela estraga mesmo. E o efeito desse incêndio, dessa geada, você não enxerga só naquele ano, você enxerga no ano seguinte, né? Imagina que ele pegou uma cana que ainda não estava no momento da colheita. Você vai colher uma cana aí com 8 meses, o teu planejamento de colheita do ano seguinte vai ser afetado.
Então, não é só naquela colheita. A gente já sabe, dependendo do tamanho desse incêndio ou dessa geada, que a gente vai demorar 1 ano, 2, 3 anos para consertar isso. E daí, no ano seguinte, fica aquela dúvida, né? Eu vou consertar o meu planejamento de colheita pouco a pouco, perdendo um pouquinho cada ano, ou eu vou perder e vou acertar isso aqui de uma vez por todas e voltar para o meu planejamento normal. É uma dúvida e afeta não só esse ano, né? Afeta, no mínimo, 2 safras são afetadas por causa disso. É um problema complicado e as decisões normalmente não são simples, né? Tem que fazer um apanhado de tudo isso que você falou, distância, os parâmetros, como está a evolução da degradação, enfim, para tomar uma melhor decisão. Ótimo, Ruth. E tem uma outra decisão que nós não comentamos aqui, que a gente já viu muito acontecer, né? Vender essa cana para o vizinho. Uhum. Às vezes você vende por uma questão comercial, às vezes vai por uma questão de amizade, né? De uma empresa apoiando a outra. Quer dizer, queimou meu canavial, você me ajuda, numa outra oportunidade, e às vezes eu te ajudo também. Olha, Rudy, Vamos, Maria. Eu tenho uma observação interessante aí, que eu me recordo do risada que aconteceu nessa safra também. Uma usina, na verdade, ela viu o estrago que a cana ia causar, né? Aí ela não quis processar, passou por uma colega. Aí acabou com a usina. Sim, isso acontece. Você ajudou o amigo, vamos ajudar com uma cana aí. Não sei se é questão... mandando um caldinho bom aí. E a usina comprou, achou que era um bom negócio. Eu falei, não. Pois é. Não é fácil. Osmarino, vou continuar contigo para a gente dar sequência. Falando nessa questão da destrana, um dos parâmetros que vocês já citaram, você comentou rapidamente que ela é produzida por uma bactéria e tal. Queria que você explorasse um pouquinho mais, falar da origem dessa destrana e o impacto dela na produção da açúcar e etanol e o que o pessoal pode fazer para controlar. Falando de destranas, Marino. Maravilha, Éder. Uma boa pergunta aí também. Como eu já mencionei, né, a destrana ela é feita pela bactéria Leuconostoc. E, na verdade, o habitat do Leuconostoc é a terra. Tá? Ele vive em torno ali, até mais ou menos 1 metro ali, né, em torno do pé de cana, vamos dizer assim, né, da soqueira da cana ali. Então, se ele vive lá, né, esse é o habitat dele, a destrana ela é produzida no campo. Né? Claro, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas o pessoal acaba muitas vezes até confundindo, porque assim, de uma certa maneira, eu até costumo dizer para os nossos clientes, olha, a destrana ela é produzida no campo. Na verdade, aqui dentro da indústria, ela só vai ser retirada. Então, essa destrana, na verdade, o que ela é? Ela é um polissacarídeo, feito a partir da glicose somente. Então, qual que é o problema da destrana? Bom, primeiro, então, como começa lá no campo, a bactéria que produziu, ela vai produzir a partir da sacarose, hidrolisa a sacarose, e ela utiliza só a glicose. Essa glicose, ela polimerizou, não tem como a gente reaproveitar, né? Até teria uma destranase, mas é uma enzima muitíssimo custosa, não vale né, o custo-benefício. Então, feito a destrana, acaba sendo uma perda, né? Que a gente poderia aproveitar esse açúcar aí. Então, o que acontece? Então, essa destrana ela é formada lá no campo, aí ela vem para a indústria. Aí o pessoal fala, nossa, mas apareceu, né, que é a chamada canjiquinha aqui. Sim, ele é um polissacarídeo, né, que em geral, ele fica solúvel, como se fosse a maisena, vamos dizer assim, numa temperatura elevada. E quando resfria, aí ele forma, né, que a gente chama aquelas canjiquinhas, aquelas aglomeradinhos. Então, é claro que, sendo um polissacarídeo, no caldo frio, uma parte já fica na moenda. Às vezes, se for uma cana muito ruim, a gente já consegue observar a destrana na moenda, nos gamelões, bombeamento, fundo de caixa. E aí, o que passou, né, se não está ainda aglomerado, se ele não gelatinizou, ele vai para frente, né? Se ele não solidificou, ele está gelatinizado, ele vai para frente. E aí ele vai sair lá na decantação. Bom, então, a bactéria, na verdade, o Leuconostoc, ele é muito sensível, é um dos mais sensíveis
a temperatura, 60 graus, que a gente já tem ali na embebição, em geral, elimina esses micro-organismos. Então, eu diria assim, numa indústria, dentro da indústria, só vai formar destrana se for um processo, né, muito crítico, com uma falta de asepsia muito grande. Por quê? Passou da embebição, em geral, o leuconostoque está morto. É claro que fica um ou outro micro-organismo ali, né? A gente sabe que uma temperatura elevada não elimina 100%, 90%, 99%, que é o próprio tratamento térmico, a eficiência dele. Então, vai ficar uma outra bactéria, né? Se na moenda tiver pontos mortos, essa bactéria continua proliferando e aí sim ela forma destrana ali dentro, senão ela não formaria. Mesma coisa acontece após, né, o aquecimento. Após o aquecimento, tratamento térmico, então essa destrana, né, que estava ali numa temperatura elevada, ela está solúvel, e aí, gelatinizada, vamos dizer assim, a hora que sofre um resfriamento nas placas, né, no trocador de calor de mosto, ou mesmo na dorna, que pode acontecer, é onde ela se solidifica e a gente vê as famosas canjiquinhas. Então, o que eu costumo dizer? Que é importante a gente saber que essa destrana, a maior parte dela, é formada no campo e aqui dentro da indústria a gente só, vamos dizer assim, retira essa destrana. Para formar destrana lá dentro, a coisa tem que estar muito feia, tá? Bom, e aí, então, qual que é o impacto da destrana? Como eu já dei uma prévia para vocês, o impacto já começa com dificuldade na clarificação, porque a destrana ela é um polissacarídeo, então ela está ali gelatinizada, então altera a viscosidade no meio, dificulta um pouco a decantação, e se essa destrana passar e for para o xarope, para a fábrica de açúcar, também ela altera a viscosidade, dificultando, né, o crescimento dos cristais no cozimento. E ocorre, é nítido, né, o que se ocorre com a estrutura do açúcar quando se tem uma elevada destrana, ele começa a ficar mais alongado, dá uma característica totalmente diferente, não se consegue fazer um açúcar cristal, tá? Ele acaba aumentando a cor, incorpora a cor no cristal de açúcar. Então, altera a recuperação da fábrica, altera a qualidade do açúcar, né? E, por fim, a fermentação, o maior impacto dela é referente às dificuldades, porque essa destrana, novamente, o leuconostoque ele já foi morto lá no tratamento térmico, né, em maior parte. Então, a destrana, sim, passou adiante, e aí no trocador de calor de mosto e no trocador de calor das dornas, em menor quantidade, a gente observa, né, vamos dizer assim, a precipitação dessa destrana. E aí, como eles são aqueles grãozinhos conhecidos como canjica, ovinho de sapo, enfim. Huevos de rana. É isso, né? No México é conhecido como huevos de rana. Huevos de rana, Rudy. Então, Éder, lá na fermentação, o maior impacto está relacionado à perda de eficiência na troca térmica, tá? É basicamente isso que a gente observa de dificuldade com a destrana. Muito bom, Osmar. Dando sequência aí, falando dessa questão aí, desses compostos que são produzidos, né, por degradação, a gente falou da destrana e abordou muito bem, Osmar. Até fez lembrar aí do huevos de rana. Fala também um pouquinho do manitol, Rudy, para a gente, né? Da mesma forma que o Osmar trouxe aí a origem da destrana, fala um pouquinho dessa questão do manitol, a origem dela, o impacto também do manitol na produção de açúcar e etanol, e o que a gente pode fazer para tentar controlar o manitol. O Osmar falou, a destrana não é fácil, né? Mais uma atuação no campo do que na indústria em si, né? Considerando que ela já vem junto com a cana, né? E o manitol, Rudy? Bom, vamos lá. O manitol, a sua primeira questão, qual a origem do manitol, né? O manitol é um produto, é um poliol, que não é feito pela cana, ela não está presente na cana. Então, ele veio de algum lugar. Na verdade, o manitol, ele é um produto produzido por bactérias. Assim como o Osmar falou da destrana, né, que é um produto de origem bacteriana, o manitol também. Ele é produzido por dois gêneros muito comuns no nosso setor aí, que é o leuconostoque e o lactobacillus. São as bactérias muito, muito comuns. São
heterofermentativas, então elas degradam os açúcares e produzem vários produtos, o manitol é um deles. O manitol se fala, é mais recente do que destrana. Destrana se atua há muito tempo com destrana e o manitol menos, né? O manitol, ele é produzido a partir da frutose, então. Então, é um poliol de origem bacteriana. Interessante. O que isso nos ajuda? Ele é um indicador de qualidade microbiológica, ele é um indicador de deterioração. Se a cana não tem manitol, mas quando eu faço uma análise, eu percebo que tem manitol, houve uma deterioração, um crescimento desse micro-organismo aí. Ele é determinado por cromatografia. Então, como a cromatografia hoje está uma técnica bastante comum, nós temos aí hoje várias unidades trabalhando com o manitol também como indicador. Bom, qual o impacto dele? Ele não afeta tanto o processo quanto a destrana que o Osmar citou, tá? O Osmar citou vários problemas da destrana, o manitol nem tanto, ele é um indicador de contaminação. Porém, essa contaminação pode ocorrer na cana, que é o que até agora eu falei, deu para a gente entender que ela seria um indicador de qualidade de cana, então uma cana muito velha, uma cana queimada, uma cana deitada, com impureza mineral, teria um pouco mais de manitol. Mas ele pode ser feito dentro da usina. Então, ele pode ser produzido lá na fermentação. Lembra do lactobacillus, que é uma das bactérias que produzem ele? Essa bactéria pode estar produzindo manitol lá na fermentação. Então, como controlar? Primeira questão, monitoramento, né? Através da cromatografia, é possível a gente fazer o balanço e determinar, então, qual é a entrada e a saída de manitol no nosso processo fermentativo. Se houver produção no nossa fermentação, qual é o controle? Reduzir contaminação bacteriana. Como aí depende de cada caso. Mas realmente é isso. Então, se a origem, a procedência do manitol na fermentação é dentro da fermentação, controlando a contaminação, a gente reduz esse desvio de açúcar. Se for na cana, se a nossa cana tiver com manitol muito alto, aí é tempo de queima, tá? Impureza mineral, uma cana deitada, contato com o solo, tende a ter mais, e uma cana também com mais destrana. Tudo aquilo que deteriora uma cana, abre espaço para a produção do manitol. E se for no moço, na fábrica de açúcar, a gente não costuma monitorar manitol na fábrica, mas é possível a gente fazer esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Aí são procedimentos de limpeza, procedimentos da CPC, e evitar, então, a proliferação dos micro-organismos. Então, é isso. Acho que aí eu respondi as suas 3 perguntas, né? A origem, o impacto e como controlar. Controlando contaminação, a base é essa. Tá ok, Éder? Com certeza, Woody. Respondeu as 3 sim, e eu já vou engatar uma outra pergunta para o Osmar, nessa mesma linha, né? A gente falou da destrana, falamos do manitol, e tem a questão também dos ácidos orgânicos. Ácidos orgânicos que também podem ser produzidos aí pelos contaminantes, por bactérias contaminantes. Estou certo? Vocês já falam já aí. E o que eles podem causar no tratamento ácido do fermento, Osmar? A gente viu nesse case aí alguns impactos dessa questão da cana mais velha, tal, a demora no processamento, essa produção da destrana e manitol e também de ácidos orgânicos aí produzidos pelas bactérias contaminantes. Qual é o efeito na fermentação, lá no tratamento desses ácidos orgânicos, Osmar? E se é só a bactéria que produz ou se ele pode vir com a cana também? Fala um pouquinho para a gente. O Éder, muito boa pergunta, associada aí, né, que a gente viu em toda essa sequência. Os ácidos orgânicos, eles podem ser produzidos, né? Eles são produzidos pela cana, eles são produzidos pelos micro-organismos e, dentre os micro-organismos, eles são produzidos, então, pelas bactérias e pelas leveduras. Só que os ácidos orgânicos produzidos pelas leveduras não afetam elas significativamente, né? Por quê? Porque são ácidos orgânicos que fazem parte do balanço de oxirredução, né, do metabolismo celular dessa levedura. Então, assim, eu diria que obrigatoriamente, para ela sobreviver, ela tem que produzir alguns ácidos orgânicos ali, que dentro do balanço lá, né, como já mencionei, de oxirredução, eles atuam ali no equilíbrio dos prótons, tá?
Então, é o ácido produzido por ela própria, ela não afeta de maneira significativa, não, tá? A não ser que tivesse um estresse muito grande. Mas em condições normais, eu diria que não afeta. Aí, assim, a cana, né, a cana, ela também produz os ácidos, porque a produção do ácido orgânico, na verdade, nada mais é do que toda essa parte do equilíbrio, né, do micro-organismo. Então, a cana, naturalmente, ela produz. Se a cana tiver um estresse maior, hídrico, que seja, ela vai aumentar a produção de alguns ácidos. Se é uma cana com muita palha, né, como a gente já sabe, já mencionou isso aí em vários estudos, ela pode ter outros tipos de ácido. Então, enfim, é uma infinidade de ácidos orgânicos, só que alguns são os mais tóxicos para a levedura. E dentre esses ácidos mais tóxicos para a levedura, está, por exemplo, o ácido acético, o ácido lático, tá? Que é produzido por bactérias. E aí, o que é isso, né? Então, esse é o cenário, né, que a gente tem aí dos ácidos orgânicos. Então, ácidos orgânicos são ácidos fracos, em geral, né, eles são dicarboxílicos, tricarboxílicos. E o que isso implica? Isso implica que esses ácidos, eles podem tamponar o meio, né, de tratamento, quando a gente está falando de tratamento do levedo, eles tamponam o meio. E aí, em diversos níveis. Então, a gente acaba tendo que utilizar mais ácido sulfúrico para conseguir chegar naquele pH que a gente quer. E aí, esse maior uso de ácido acaba afetando a levedura. E como que funciona isso? Em geral, e aí tem duas coisas importantes. O ácido, ele tampona o meio, e por outro lado, o ácido não dissociado, na sua forma íntegra, ele entra facilmente, sem restrição nenhuma, para dentro da célula da levedura. Quando ele entra dentro da célula da levedura, ele dissocia, ele libera o próton. E aí, liberando esse próton, abaixa o pH intracelular da levedura. A levedura, ela tem que abrir mão, né, da tepease, H+tepease, que é uma enzima para retirar esse próton de dentro do meio. E aí, como ela tem que produzir mais, né, vamos dizer assim, dessa enzima aí, ela desvia a atenção, o foco do seu metabolismo. Então, ela teria como foco, né, a sobrevivência e a produção de etanol. Então, ela começa a desprender energia para ter que controlar esse pH interno. E aí, isso acaba ocasionando uma redução da viabilidade celular. Tá? Então, essa levedura que está no tratamento ácido, a gente utilizou mais ácido, afeta, né, a levedura, parte do ácido entra para dentro da célula e desequilibra o seu, né, balanço interno. Então, a levedura baixa a viabilidade. E aí, quando você envia essa levedura para a fermentação, na fermentação ela vai ter um desempenho comprometido já no tratamento ácido, e o ácido orgânico que está no mosto, né, ele continua chegando lá na fermentação. E esse ácido lá na fermentação continua o seu processo, né, de inibição da levedura. Chega até um momento que, se for muito elevado, né, a concentração desses ácidos orgânicos, a levedura acaba travando o seu metabolismo. A gente comum, a gente também é conhecido que o ácido lático é um dos principais agentes, né, ou potenciais de se deixar uma fermentação mais lenta ou mesmo travar a fermentação. Acima de 3.000, 3.500 ppm do ácido lático na fermentação, a gente já observa uma redução muito significativa do metabolismo celular. Tá? Então, é esse o cenário que a gente tem aí, o panorama que nós temos com os ácidos orgânicos. Éder? Muito bom, Osmar. Pelo que eu entendi, nós temos aí ácidos que são produzidos pelas leveduras, pelas bactérias, e ácidos que vêm junto com a cana. Eu acho que a gente pode, num próximo programa, discutir e abordar um pouco mais essa questão dos ácidos, né? A gente vê muitos artigos aí recentemente falando do ácido acolítico, né? Tem o próprio ácido succínico da levedura. Você comentou aí a questão do ácido lático. Eu acho que a gente pode abordar
em próximos programas articulando aí essa questão aí também dessa produção. Para a gente fechar o bate-papo de hoje, bastante produtivo, uma pergunta para o Rudimar, e continuando nesse bate-papo relacionado ao ácido lático. O Osmar acabou de comentar aí da concentração elevada, pode impactar na questão da fermentação, sobre a levedura. É um dos subprodutos da fermentação, da contaminação bacteriana. E queria que você falasse um pouquinho mais, Rudi, para a gente, do impacto do ácido lático lá na fermentação e as formas de a gente controlar, medir o ácido lático no dia a dia das usinas. Realmente, falar de ácido, dá para a gente fazer um programa só sobre ácido, sim, viu? Você tem toda a razão. Tem produção de ácidos também na fábrica de açúcar, né, Rudi? Tem muita coisa. Tem bastante coisa para a gente falar. A gente tem sim, tem uma palestrinha feita aí dos ácidos orgânicos do aconítico. Dá para a gente abordar sim. Alô, produção, anota na agenda. Boa. Ok, mas vamos voltar para o ácido lático aqui, a sua pergunta. Vamos lá, Rudi. Qual é o impacto na fermentação e como medi-lo? Vou fazer o contrário, vou falar como medir. A melhor forma hoje é cromatografia. Tá? A gente tem cromatógrafos que tem ácidos orgânicos, a gente pode fazer não só o lático, mas os outros, a importância de cada um. Há kits no mercado também para determinação de ácido lático. A gente só alerta por um cuidado. Alguns kits por aí, que estão à venda, eles determinam apenas um dos isômeros, ou D ou E. E há outros kits que determinam os dois. Então, dê preferência para aquele que determina os dois. Aquele que determina, os kits que determinam apenas um dos isômeros, o pessoal costuma multiplicar esse valor por 2, que não é muito correto, é uma saída, mas é melhor isso aqui. E a gente precisa fazer o balanço de ácido lático, tá? Por que fazer o balanço de ácido lático? Aí, Éder, teu gancho que você me passou aqui. O ácido lático não é somente de origem bacteriana, ele pode vir via mel. Um dos produtos feitos na destruição de açúcar na fábrica é ácido lático. Então, nós precisamos fazer o balanço, saber quanto está entrando de ácido no mosto, no levedo tratado e no vinho bruto. Então, fazer um balanço disso para realmente ter um valor. Porque muitas vezes o aumento do vinho, do ácido lático no vinho bruto, é decorrente do mosto. Outra questão, a concentração de ácido lático não é diretamente proporcional à contaminação bacteriana, porque nós temos as bactérias homo e as heterofermentativas, que produzem ácido lático em quantidades diferentes. Então, ele não é uma relação tão direta assim. Ele é um auxiliar. E qual é o impacto desse ácido lático lá na fermentação? Olha, ele afeta a levedura. O Osmar acabou de citar o caso do baixamento do pH intracelular, que a levedura tenta aumentar esse pH e aí gasta energia para isso. Então, o que a gente enxerga de cara é uma queda de rendimento. É muito simples de entender isso. É uma molécula de açúcar que gerou ácido. Ela não foi transformada em etanol, ela foi transformada em ácido. Nós estamos vendendo etanol. Então, queda de rendimento em etanol acontece. É o fator mais importante para a gente. Subsequente, tem a acidificação do meio, quer dizer, o vinho bruto acaba ficando com um pH muito baixo, e aí volta na historinha do Osmar lá, que a levedura acaba gastando energia para subir o pH intracelular, e essa energia ela é desviada de etanol para essas reações. Tem uma queda de produção, essa acidificação do meio também provoca uma queda de viabilidade. Então, muitas vezes eu preciso mudar o meu processo, ajustar meu processo, ajudar o teor alcoólico, alguma questão assim para recuperar a viabilidade da levedura. Nós precisamos algumas vezes abrir mão de produção, abrir mão de eficiência para recuperar essa viabilidade, é um transtorno muito grande. Essa viscosidade, muitas vezes, altera a vazão de vinho para as centrífugas. Então, nós temos uma centrífuga que recebe uma vazão, com a mudança de viscosidade, é necessário reduzir a vazão dessa centrífuga, então precisa colocar mais centrífugas no jogo. Algumas unidades a gente percebe aumento da perda na vinhaça, lógico, isso quando uma contaminação alta. Tá? E por fim, não diretamente é o ácido, né, mas uma das consequências da contaminação que produz o ácido é a floculação. Então aí vem um problema enorme no processo. Por fim, é aumento de custo, né? O impacto, aumenta o custo, porque nós precisamos utilizar
ou procedimentos, produtos, alguns insumos para baixar essa contaminação. Então, tem um aumento de custo no momento de menor eficiência. É um custo dobrado, né? Basicamente, é isso. A gente tem essas dificuldades de redução do rendimento, a acidificação do meio causa uma série de transtornos operacionais, precisa ajustar todo o processo para fazer isso. E seriam esses, Éder, seriam esses os principais aí que a gente pode falar do ácido lático. Muito bom, Rudy, muito bom, Osmar. Tenho certeza que ficou muito claro para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando aí o Articulando, né? Essa questão do controle analítico, importantíssimo essa questão, essa ferramenta, ou seja, monitorar esses parâmetros, seja Destrano, Manitol, os ácidos orgânicos para gerenciamento, né? Desde a questão aí da moagem lá da cana que a gente tratou, da queimada, como do processo industrial como um todo, ou seja, medir lá na fermentação o ácido lático, controlar o manitol, enfim, avaliar a destrana, fica nítido para a gente que quem não mede não gerencia, né? E a gente sabe que o prejuízo é bastante significativo, como vocês comentaram. Se nós não tomarmos medidas para controlar essas perdas, atuar nessa questão da contaminação, nós vamos ter queda de eficiência e vamos produzir com um custo mais elevado, né? Então, realmente, é uma sistemática, é uma temática não tão simples, né? Apesar de a gente tratar dessa forma, a gente vai trazer mais disso para vocês aqui no Articulando esse bate-papo e trazendo detalhes de situações aí do dia a dia, como a gente abordou hoje. A gente chega ao fim do nosso programa. Se você gostou, logicamente, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, lógico, se você ficou com alguma dúvida, por favor, escreve para a gente, que a gente tem o maior prazer de responder a tua dúvida, a tua questão. A gente vai procurar uma resposta para você. Rudy, Osmar, muito obrigado pela participação, viu? Gostei muito, o programa foi top. Éder, eu que agradeço. Nós agradecemos o convite do Strix One, a participação nesse programa, que para nós isso aqui é uma diversão, é um bate-papo, é nosso dia a dia, né, de trabalho. Então, realmente é muito importante. A gente poderia passar horas conversando sobre o assunto, mas foi ótimo, excelente. Agradeço a vocês e agradeço a todos que estão nos assistindo. Éder, muito obrigado ao convite aí, em nome de toda a equipe do Strix One. É uma satisfação muito grande. Como o Rodimar já falou aí, isso faz parte da nossa rotina e esse tipo de bate-papo é muito agradável. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bom, aproveito para reforçar um convite para você, ouvinte. Acesse os nossos outros programas na nossa plataforma Strix One e, lógico, deixe seu comentário, sua sugestão. Tá ok? Nosso intuito é compartilhar o conhecimento, é democratizar, é levar até você as melhores informações. Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Vamos juntos?